Olá, pessoal! Você já se perguntou se tudo que você ouve sobre saúde mental é realmente verdade? Nesse vídeo, eu vou explorar 10 reflexões importantes que desmistificam mitos e também trazem informações baseadas em evidências científicas e que te ajudam a olhar a saúde mental de uma forma mais crítica e também responsável. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia e há mais de 7 anos ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. Quando a gente fala de saúde mental, é muito importante esclarecer algumas ideias que muitas vezes elas são simplificadas ou mal entendidas. E já que o Janeiro Branco é o mês de conscientização, eu quero aproveitar para trazer à tona algumas questões comuns sobre saúde mental, sempre com base em evidências e uma boa reflexão cuidadosa. Até porque cuidar da saúde mental vai muito além de frases motivacionais ou de boas intenções. É preciso também ter um olhar crítico e, o mais importante, buscar informações confiáveis. E agora eu quero trazer algumas verdades e algumas questões também sobre saúde mental. E a primeira delas é: nem tudo se resolve com atividade física. A prática de atividade física é, assim, sem dúvidas, um grande aliado na nossa saúde mental. Exercícios regulares, eles vão ajudar na liberação de neurotransmissores, como a endorfina, a dopamina, a serotonina, que são substâncias químicas que estão diretamente ligadas lá à sensação de prazer, ao relaxamento, ao bem-estar. E além disso, o hábito de se movimentar regularmente, ele pode reduzir os níveis de estresse, níveis de ansiedade, da hiperatividade do TDAH, pode também melhorar o sono e contribuir para uma sensação geral de disposição. Mas é importante entender que a atividade física, ela não é uma solução mágica, especialmente em casos de transtornos mentais mais complexos, como a depressão severa, a ansiedade generalizada, transtornos relacionados ao trauma, como o transtorno de estresse pós-traumático. E nesses casos, os desequilíbrios neuroquímicos e os padrões de pensamentos disfuncionais eles exigem, sabe, uma abordagem ali que é mais direcionada, com psicoterapia ou, quando necessário, medicação. A atividade física ela deve ser vista como parte de um cuidado que é integral, que é complementado por outros tratamentos. E ela pode sim preparar o terreno para que o indivíduo ele se sinta mais disposto a buscar ajuda, a enfrentar desafios, mas ela não substitui o suporte de um profissional qualificado. É como dizer que um bom alongamento ajuda antes de correr, mas ele sozinho não faz você cruzar a linha de chegada, porque a atividade física ela é uma peça muito importante desse quebra-cabeça, mas sozinha ela não resolve todos os nossos problemas. A segunda verdade é: nem sempre acordar às 5 da manhã é a melhor escolha. Rotinas matinais, elas podem funcionar muito bem para algumas pessoas, elas podem trazer inspiração, produtividade, mas acreditar que todos devem adotar esse hábito é um grande equívoco e também uma certa ingenuidade. O nosso corpo, ele segue o ritmo natural, que é chamado de ciclo circadiano. Então, esse ciclo ele vai regular o nosso sono, o nosso nível de energia, o nosso funcionamento geral ao longo do dia. E a verdade é que esse ritmo ele varia de pessoa para pessoa. Essa variação é determinada pelo nosso cronotipo, que é uma tendência biológica que cada indivíduo tem de ser mais ativo e mais produtivo em determinados horários do dia. Então, existem pessoas que são matutinas, que elas naturalmente funcionam melhor pela manhã. Existem as pessoas que são vespertinas, que têm uma maior disposição lá no final do dia, e aquelas que ficam no meio termo. O cronotipo, ele é influenciado por fatores genéticos e ambientais. E tentar forçar uma rotina que vá contra ele pode gerar fadiga, irritabilidade e até problemas de saúde mental. Enquanto algumas pessoas, elas são assim naturalmente produtivas pela manhã, outras têm um pico de energia à tarde ou à noite. E se forçar a adotar uma rotina matinal rígida ali, como acordar, por exemplo, às 5 da manhã, quando isso não combina com o teu relógio biológico, isso pode ter um efeito negativo, além de gerar um cansaço, além de gerar uma sobrecarga. E essa prática ela pode aumentar o estresse, pode prejudicar o teu desempenho e até impactar na tua saúde mental. E é por isso que respeitar o nosso ritmo é essencial. A verdadeira produtividade e o equilíbrio, ele vem de entender o que funciona melhor para você e criar uma rotina que seja ali alinhada às suas necessidades, em vez de seguir fórmulas que são genéricas, que prometem o sucesso para todos. Afinal, não importa ali que horas você começa o teu dia, mas sim como que você vai utilizar esse dia, esse tempo que você tem. A terceira reflexão é que nem todo mundo precisa fazer terapia e nem tudo se resolve com terapia.
Embora a terapia ela seja extremamente benéfica para muitas pessoas, nem todo mundo precisa dela. Indivíduos que conseguem gerenciar suas emoções de uma forma eficaz, que possuem habilidades naturais, como a resiliência, a flexibilidade cognitiva, eles podem lidar com os desafios emocionais sem a necessidade de uma intervenção terapêutica formal. Além disso, alternativas como prática de mindfulness, leitura de um livro, um suporte social, eles podem promover o autoconhecimento e também o bem-estar. Até porque muitos problemas do dia a dia, eles podem ser resolvidos por meio de mudanças comportamentais, hábitos saudáveis, um apoio de uma boa rede social. Então, para algumas situações, estratégias práticas, suporte de um amigo, de familiares, eles podem ser suficientes para superar os desafios. Por outro lado, quando se trata de questões mais complexas, como os transtornos mentais, o trauma ou um sofrimento ali que é persistente, a terapia ela vai se tornar essencial. Então, ela oferece um espaço que é seguro, um espaço que é estruturado para identificar os padrões de pensamento, para entender as emoções, para desenvolver habilidades, para lidar com as dificuldades de uma maneira que seja mais saudável e mais eficiente. Então, é importante lembrar que a psicoterapia ela é um processo personalizado e a decisão de iniciar o acompanhamento deve ser baseada na necessidade e nos objetivos ali de cada pessoa. A necessidade de terapia deve ser avaliada caso a caso, considerando o sofrimento emocional, os recursos disponíveis, as preferências de cada pessoa, o momento da vida. Então, vale destacar também que a terapia, ela não é uma solução mágica. Ela exige compromisso e tempo, assim como nem todos precisam de terapia o tempo todo, nem tudo se resolve apenas com ela. A quarta reflexão que eu trago é: nem toda terapia será benéfica. A eficácia da terapia ela depende de muitos fatores e nem toda experiência terapêutica será positiva ou será benéfica. A qualidade do processo está diretamente ligada a aspectos como a abordagem utilizada, a qualidade do terapeuta e ao vínculo paciente-profissional. E uma abordagem padrão ouro para muitos transtornos mentais, como a terapia cognitivo-comportamental, é essencial para garantir resultados eficazes. A TCC ela é amplamente reconhecida como um método psicoterapêutico com maior suporte científico para tratar uma variedade de transtornos mentais, como a depressão, a ansiedade e o toque, por oferecer intervenções estruturadas e também baseadas em evidências. Porém, é preciso ter um cuidado com os profissionais ou com a abordagem que não seguem critérios científicos. Pseudociências ou práticas não validadas, elas podem não só ser ineficazes, como também causar danos ao paciente, como alimentar expectativas irreais, oferecer soluções simplistas para problemas muitas vezes complexos, e uma falta de qualificação ou conduta inadequada do profissional também pode minar a confiança e a eficácia da terapia. É importante falar também que nem toda terapia será útil para todas as pessoas. E é natural que algumas abordagens ou profissionais eles não se adequem às suas necessidades. Por isso é fundamental buscar psicólogos qualificados, preferencialmente aqueles que utilizem métodos que são respaldados pela ciência, como a TCC. Então a terapia, ela é uma jornada que exige tanto técnica quanto humanidade para encontrar o equilíbrio entre esses dois elementos, pois é isso que faz toda a diferença para alcançar resultados que são reais e também transformadores. E uma curiosidade que talvez nem todo mundo saiba: a terapia, como um termo genérico, ela não possui uma regulação oficial aqui no Brasil. O que significa que várias práticas elas podem se autodeterminar ali como terapias, sem necessariamente seguir diretrizes profissionais ou diretrizes científicas. Mas, por outro lado, a psicoterapia, ela é uma prática que é regulamentada e que é exclusiva de profissionais devidamente habilitados, como os psicólogos. E essa regulamentação, ela garante que o trabalho psicoterapêutico seja realizado por profissionais qualificados, com graduação em psicologia, comprometidos com normas éticas e com a aplicação de técnicas que são respaldadas pela ciência. Enquanto que a terapia, ela não possui necessariamente essa obrigatoriedade da psicoterapia, podendo representar um risco se ela não for acompanhada de uma maneira criteriosa. E o quinto ponto de reflexão que eu trago é: nem todo medicamento ele é libertador ou ele te torna dependente. Medicamentos psiquiátricos, eles são ferramentas importantes de um tratamento de transtornos mentais. Mas é também crucial entendermos
os limites que existem, os benefícios de uma forma equilibrada. Então, eles atuam regulando desequilíbrios químicos do nosso cérebro, o que pode aliviar sintomas e criar condições favoráveis para outras intervenções, como o processo de psicoterapia, para que esses processos eles sejam mais eficazes. Por exemplo, em caso de depressão severa ali ou de um transtorno de ansiedade, o medicamento ele pode ser fundamental para estabilizar esse paciente, para que exista uma possibilidade de promover uma base de progresso terapêutico, porque ele está estabilizado. No entanto, medicamentos psiquiátricos não são soluções mágicas ou universais, então cada caso deve ser avaliado de uma forma cuidadosa por profissionais que são capacitados, como os psiquiatras. Então, enquanto algumas pessoas se beneficiam imensamente do uso de medicamentos, outras elas podem não precisar deles. E é sempre necessário um diagnóstico detalhado para decidir qual é a medicação mais adequada e, em caso afirmativo, se for necessário mesmo a medicação, qual será a medicação que é mais indicada. Quanto ao medo da dependência química, é muito importante desmistificar essa preocupação. A maioria dos medicamentos psiquiátricos, quando utilizados sob prescrição e acompanhamento médico, é segura e eficaz. A dependência química, sim, ela existe, mas não é tão comum quanto pensamos, até porque geralmente ela está relacionada a medicamentos específicos, como certos ansiolíticos, que por isso são usados com mais cautela por um período de tempo mais limitado. Por outro lado, a interrupção precoce ou o uso inadequado de medicamentos podem causar recaídas, efeitos colaterais, reforçar a necessidade de acompanhamento contínuo. Além disso, é essencial lembrar que os medicamentos, eles não são a libertação automática de todos os nossos problemas. Eles fazem parte de uma abordagem integrada, que pode incluir psicoterapia, mudança no estilo de vida, por exemplo. Então, quando usamos corretamente, os medicamentos eles não resolvem tudo sozinho, claro, mas eles ajudam a criar condições para que a pessoa possa lidar melhor com as questões e promover o bem-estar. E a sexta reflexão que eu trago é: nem sempre a religião ajuda. Para muitas pessoas, a espiritualidade ou a religião ela pode ser uma importante fonte de conforto, de propósito, de apoio emocional. E a prática espiritual ela pode oferecer um espaço para reflexão, sensação de conexão com algo maior e até mesmo uma rede de suporte social. Estudos mostram que, para alguns, a fé está associada a uma maior resiliência emocional e também a uma maior capacidade de lidar com algumas adversidades. Mas é fundamental entender que a espiritualidade, por mais valiosa que ela seja, ela não substitui cuidados especializados. Problemas de saúde mental exigem abordagem técnica que é baseada em ciência, como a psicoterapia ou um tratamento médico. E a espiritualidade ela pode complementar esse cuidado, mas tratá-la como uma única solução pode atrasar algumas intervenções e agravar o sofrimento. E além disso, a religião, quando interpretada de uma forma rígida ou impositiva, ela pode trazer impactos negativos. Algumas práticas ou crenças, elas podem gerar um sentimento de culpa, de vergonha, especialmente se a pessoa acredita que a sua dificuldade emocional ou psicológica, ela resulta de uma falta de fé ou de uma insuficiência espiritual. Então, essa abordagem, ela pode intensificar o sofrimento, pode criar barreiras para que o indivíduo busque uma ajuda profissional. Então é importante ressaltar que cada pessoa vivencia a espiritualidade de uma forma única. Para aqueles que encontram conforto na fé, ela pode ser uma aliada poderosa no processo de recuperação, desde que ela não impeça o acesso a tratamentos especializados. O equilíbrio está em respeitar as escolhas pessoais sem abrir mão do cuidado integral, onde psicólogos, médicos e, se desejado, líderes espirituais possam atuar de uma forma complementar. E a sétima reflexão que eu trago é: nem sempre a culpa é da pessoa. Na nossa sociedade, é comum que os indivíduos eles sejam responsabilizados pelo seu sofrimento, como se todas as dificuldades enfrentadas fossem resultados de escolhas ou de fraquezas pessoais. Mas essa visão ela é simplista e ela também desconsidera a complexidade dos problemas de saúde mental, que geralmente resultam de uma interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. E esses fatores eles incluem predisposições genéticas, experiências traumáticas, padrões de pensamentos que muitas vezes são disfuncionais,
conexões culturais, ambientais e outras coisas também. Então, quando alguém enfrenta um transtorno mental, a autocrítica severa e a sensação de culpa pode se tornar ainda mais intensa. E esse ciclo gera um sofrimento adicional e muitas vezes dificulta a busca por ajuda. Mas, por outro lado, compreender que a saúde mental ela é influenciada por múltiplos fatores externos e internos vai permitir que a pessoa desenvolva uma autocompaixão, que é uma habilidade essencial para o progresso e também para a recuperação. Adotar uma perspectiva mais ampla, mais acolhedora, não significa ignorar a responsabilidade pessoal de adotar uma mudança ou de buscar ajuda, mas significa entender que muitos aspectos estão fora do controle individual. Por exemplo, alguém que sofre de depressão pode ter dificuldade em tomar decisões ou se engajar em atividades devido a essas alterações neuroquímicas no cérebro. E não porque ele escolhe estar assim, não tomar decisões, por exemplo. Então, ao invés de focar na culpa, é mais produtivo olhar as possibilidades de intervenção e também de cuidado. A oitava reflexão que eu trago é: nem toda rede de apoio é boa. Ter uma rede de apoio é, sem dúvida, sabe, é essencial para enfrentar os desafios da nossa vida. Mas é muito importante reconhecer que nem todos os amigos, nem todos os familiares, eles estão preparados para oferecer um suporte emocional que é necessário. E embora as intenções elas sejam frequentemente boas, essas pessoas elas podem não compreender a profundidade do problema e elas acabam minimizando o sofrimento ou oferecendo conselhos inadequados, como: é só pensar positivo, todo mundo passa por isso, você supera. E além disso, algumas relações elas podem sem querer aumentar o desconforto emocional. Por exemplo, familiares ou amigos que não têm paciência em ouvir, que julgam as emoções alheias, que transferem as responsabilidades do sofrimento exclusivamente para a pessoa, pode piorar uma situação em vez de, na verdade, ajudar. Isso não significa que essas pessoas elas não importam, mas significa que muitas vezes elas não possuem ferramentas ou conhecimento para oferecer um apoio que seja realmente útil. Então, o apoio social ele é fundamental, mas ele precisa vir de lugares, vir de pessoas certas, seja amigos, familiares ou profissionais. O importante é que a pessoa se sinta acolhida, compreendida e respeitada nessa sua jornada de recuperação ou de crescimento. A nona reflexão que eu trago era: teste de internet não é diagnóstico. Testes gratuitos de internet, eles podem ser uma forma até divertida de passar o tempo, de refletir superficialmente sobre alguns dos nossos aspectos pessoais. Mas é importante saber que eles não têm um embasamento científico. Em geral, esses testes eles carecem de uma validação, ou seja, eles não comprovam que eles medem realmente aquilo que estão dizendo medir. E também não tem muitas vezes uma confiabilidade, o que significa que os resultados eles podem variar sem consistência se repetidos em diferentes momentos ou contextos da vida. Além disso, esses testes eles podem estar amparados em teorias que são ultrapassadas, que foram superadas, ou muitas vezes esses testes eles podem simplificar a complexidade do ser humano, ignorando fatores que são fundamentais, como histórico de vida, os padrões de comportamento, as nuances emocionais que tornam assim cada pessoa única, individual. Então eles também não consideram ou também não levam em conta, né, as influências biológicas, sociais, psicológicas que mudam quem nós somos e por isso eles não devem ser utilizados para um diagnóstico ou uma tomada de decisão importante. Uma avaliação personalizada feita por um profissional de saúde mental qualificado, como um psicólogo, é muito mais completa e confiável. E esse processo ele utiliza instrumentos validados cientificamente, desenvolvidos para medir aspectos específicos ou identificar questões emocionais. E a décima e última reflexão que eu trago é: amigo não é psicólogo. Ter amigos com quem você possa desabafar, compartilhar seus sentimentos é muito importante, acolhedor na realidade, né? Mas é essencial entender que eles não substituem o papel de um psicólogo. Amigo oferece apoio emocional, companhia, palavra de conforto, mas eles não têm uma formação ou a ferramenta necessária para lidar com questões mais profundas ou mais complexas de saúde mental. E também é importante lembrar que quando a gente despeja constantemente as nossas questões emocionais sobre o amigo, isso pode sobrecarregar esse amigo ou amiga e afetar essa relação.
Então, diferentemente de um amigo, o psicólogo ele está ali exclusivamente para você, para oferecer um suporte real e também estruturado. Amigos, eles são, sem dúvida, um apoio valioso, mas reconhecer a diferença entre o papel de um amigo e de um profissional de saúde mental é essencial. Para questões mais profundas, buscar um psicólogo é o caminho mais seguro e também mais eficaz para cuidar de você e, ao mesmo tempo, preservar suas relações de amizade. E essas 10 reflexões, elas destacam a importância de abordar a saúde mental de uma forma crítica e fundamentada, desmistificando crenças comuns e reforçando que não existem soluções mágicas ou universais. Em um mundo onde muitas informações superficiais elas são divulgadas, é essencial filtrar o que nós consumimos e priorizar aquilo que realmente agrega valor e está respaldado também pela ciência. Saúde mental merece e exige um cuidado sério e também respeitoso. Então, quando as coisas elas não estiverem bem, busque ajuda, confie em abordagens baseadas em evidências e invista em você. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa o like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhando suas dúvidas ou perguntas. E antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal que podem aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre ansiedade e outras questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!